Oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, gente, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Eu tô aqui na fazenda, eu vim pra cá ontem à noite, né? Vim pra cá de noitinha já ontem. Tive que vir, gente, pra poder dar uma geral nessa casa aqui pro Anderson, porque ele não tava tendo tempo. Então é tudo muito bagunçado. Eu tô muito cansada, tô suada, gente. Mas aí vou mostrar pra vocês, aproveitando que eu dei uma geral assim, mais ou menos, né, gente? Não caprichei tanto assim também, né? Só foi de um jeito assim que eu pude fazer aqui mesmo, né, meu povo? Pra poder mostrar pra vocês como é que tá essa casa aqui da fazenda, né? Bom, gente, saímos já à noite, né, de casa pra poder ir lá na fazenda. E tava sem energia elétrica em casa também, né, minha gente? Aí eu tive que ir pra poder carregar o telefone e tudo mais, fazer algumas coisas. E também a casa lá, menina, da fazenda tava o ó do borogodó. Eu peguei e tive que ir pra poder arrumar, organizar tudo direitinho, né? Porque eu antes não tava conseguindo arrumar as coisas e tava tudo uma bagunça. Chegamos, fomos recepcionados por Xerifão Fonfão. Os cachorros, todos os dogs estão aqui, super saudáveis, né? E bonitos, maravilhosos, né? E é isso, gente. Tudo gordinho, bonitinho, bem cuidados e tal, né, minha gente? Então, aqui a gente foi bem recebido pelos cachorros, né? E tudo mais. E aí, minha gente, eu gravei esse pedacinho aqui, né? Pra mostrar um pedacinho da noite que a gente fez quando a gente chegou aqui na fazenda. Foram poucas coisinhas mesmo que eu fiz, somente a janta mesmo, e também fiz um bolo. Sempre tem pintinhos aqui, porque o Anderson tá colocando ovos na chocadeira direto, né? Aí eu tinha feito o bolo, né, no último vídeo, como eu mostrei pra vocês, o bolo de chocolate, que é bolo de chocolate 5 copos, minha gente, que a única coisa que não é o copo completo é o óleo, e aí é bem prático de se fazer. Então, menina, coloquei pra poder assar, mulher. Coloquei o fermento depois, quando eu já tava vindo, e coloquei pra assar aí. Aqui já é no outro dia, eu saí com o Xerifão Fonfão e o Anderson pra poder estar tirando leite. E coisas normais aqui da fazenda mesmo, né, minha gente? Algumas coisas estão mudando por aqui, depois eu conto pra vocês, tá bom? Tudo que tá acontecendo por aqui depois que o Anderson pediu demissão, né? E aí, minha gente, ele foi convencido a ficar, como eu falei pra vocês, né, e tal, etc. E algumas coisas estão mudando, minha gente, por aqui. E depois eu vou mostrando pra vocês e tudo, né, minha gente? Mas daqui até setembro nós temos muito chão pela frente e tudo mais, vamos fazer nossas coisinhas direito. E daqui até lá, se Deus quiser, né, o cidadão brasileiro já vai estar em casa. Aí passei por esse caminho aqui e tudo mais, aí o Anderson foi tirar o leite da vaquinha mimosa. Eu tava aqui com uma xícara de café, tomando um cafezinho, bem plena, bem bela e tranquila. E eu vou ficar só um dia aqui mesmo, minha gente, somente uma noite, né, e um dia embora de tardezinha pra casa. Não vou ficar muitos dias aqui não, entendeu? Só vim mesmo pra poder dar uma ajeitada nas coisas pro Anderson, né? E aí resolvi mostrar pra vocês como é que tá a casa e tudo mais, né, gente, depois que eu fui embora. Mas eu sempre gosto de acompanhar o Anderson, né, assim, na hora que ele vai tirar o leite, tudo, em algum lugar, tudo mais. Tava aqui o balde, ó, tá vendo? Que dá pra fazer um queijo, alguma coisa, ferver o leite, levar pra fazer algumas coisinhas, né? E eu e as crianças ajeitamos as coisas por aqui. Maria Luísa, Maria Vitória, cada uma lavou um pouco de louça. Maria Vitória lavou o banheiro, aí eu já tava aqui limpando esse fogão pra deixar bem limpinho, né, pra poder fazer o almoço. Tirei ele lá daquela parte, coloquei desse lado aqui e ajeitamos a casinha todinha. Bom, minha gente, como eu falei pra vocês no vídeo anterior que eu postei, né, que o Anderson pediu demissão daqui da fazenda, ele pediu pra ir embora, falou que tava cansado, que queria ir embora, tal, né, falei no vídeo anterior, e aí ele foi convencido, né, pelo dono da fazenda a ficar mais aqui, né, gente, com a proposta de que ele teria folgas de 15 em 15 dias, a cada 15 dias ele vai ter folga. Aí o Anderson, como eu falei pra vocês, ele definiu uma data pra poder ir embora, né, gente, daqui da fazenda, que é no mês de setembro. E aí, vamos ver, né, gente, se o querido vai mesmo, se não vai, né, se ele vai fazer acordo pra poder ir embora e tal. Enquanto isso, nesse tempo, a gente vai cuidar de fazer o galinheiro, estamos querendo fazer um galinheiro grandão lá no nosso terreno, fazer o muro, cercar o restante de tela, pra gente criar galinhas, a gente mexer com horta, essas coisas assim, né? Eu e o Anderson trabalhar juntos, né, com essas coisas de horta, de galinha, um monte de coisa, né, gente, que a gente tá pretendendo fazer ali na nossa casa, no nosso terreno. Então, vou mostrar pra vocês aqui, minha gente, como é que tá a casa aqui da fazenda, depois que eu fui embora daqui, minha gente. E eu levei, gente, todas as coisas, praticamente tudo, eu levei tudo, sabe assim? E a gente passou essas coisas, gente, o sofá, cama, fogão, armário, a gente passou pra outra pessoa, sabe assim? E foi o Anderson mesmo que decidiu passar essas coisas pra outra pessoa. Por quê? Porque o querido tinha falado que era pra levar tudo, porque ele ia ficar mais ou menos uns 2 meses aqui só, né? Então, como a gente ia comprar tudo novo lá pra casa, aí a gente pegou e passou pra outra pessoa as coisas, né, gente? E aí, menina, acabou que o querido resolveu ficar mais tempo aqui. Então, gente, aqui na casa só tem mesmo o básico do básico do básico, né? Algumas coisinhas só, né, que o Anderson usa aqui. E aí, vou mostrar pra vocês, minha gente. Então, vamos lá. Aqui vocês já sabem, já conhecem tudo aqui, né? Lá é a porteira onde entra e vem, tem essas árvores aqui, que ainda tem um cipó aqui, menina, ó. Do dia do casamento, que vocês sabem que foi eu que fiz a decoração, né? Criou até esses trenzinhos aqui, ó.
Esse cipó aqui, gente, eu obriguei o Anderson a pegar, né, um dia. E eu não ia usar ele não, mas depois eu acabei usando. Depois eu vi usar, que eu fiquei com dó do pobre. Mas acabou que a decoração ficou linda e maravilhosa com esse cipó aqui assim, né. Um negócio aqui muito lindo na decoração que eu fiz do casamento. As tendas ficaram aqui. Então, gente, aqui vocês já conhecem, né, essa área aqui da frente e tudo mais, né, que era onde eu morava, né. Não, eu hoje não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. O cenário de todos os dias, eu indo naquela estrada até lá embaixo e tal. E aqui, gente, é a frente da casa, né? Olha só. Da última vez que eu fiz um tour por essa casa aqui, que foi o primeiro vídeo do canal, eu acho. Essa casa era branca. Agora ela tá nessa cor assim, alaranjada, tá vendo? Aí ela é assim. Aqui é a área, né? E na frente é assim, né? Ficou diferente aqui, que eu tirei aquela mesona, né? Rústica, eu levei pra casa. Tinha aquela mesa com os bancos rústicos aqui na frente. Aí não tem mais, porque eu levei pra casa. E aí o Anderson colocou essa mesinha aqui, ó. E tem a garrafa de café, ali tem um cinzeiro, que foi o dono da fazenda que trouxe esse cinzeiro pra cá. Aí ele coloca as bitucas de cigarro ali. Enfim, gente, aí aqui tem essa mesa, tem esse banco, né? E a casa é assim, aí tem essas janelas de vidro. Quando eu mudei pra cá, gente, não tinha vidro nas janelas. A área tá assim, só tem essa mesa, esse banco, né? Algumas coisinhas, cela, uns trem. Aqui tem a roçadeira. Vamos entrando, vamos sentando, queridos e queridas. Lá não tem luz aqui. Ah, tá. Acendi a luz. Aqui, gente, ficou esse rack. Esse canto aqui da sala. A sala tá assim, gente, ó. Tá vendo? Pouquíssimas coisas. O Anderson improvisou um sofá aqui, porque eu levei o sofá também, né? E aí improvisou esse sofá. Ali tem uma cadeira e tal. Aqui ficou esse rack, a televisão eu deixei, né? Pro Anderson também. Porque ele ia ficar sem, não ia ficar sem TV, né, gente? Eu deixei a TV e tô usando o projetor lá em casa, como vocês sabem. Aqui tem essa internet que a gente colocou de novo, né? Que era a internet que eu usava antes, que não ia vídeo de jeito nenhum, minha gente. Mas pra televisão ela roda boa, pra celular, essas coisas. Às vezes falha um pouco, né? Mas é legal. Aí o piso da casa ainda é assim, tá vendo? Que vocês eram cansados de ver eu lavando esse piso, essa casa aqui e tudo, né, gente? Aí é isso, ó. Aqui tá o rack, ali ficou... O Anderson trouxe essas cadeiras, né? Com a mesa lá em casa, que ele levou no dia da mudança também. Aí aqui ficou esse colchão, que o Anderson colocou em cima de um pallet, esses negócios aqui. E improvisou um sofá aqui com as duas cadeiras ali também, gente. Aí eles sentam aí, assistem aqui nessa sala, né, gente? Então, é como eu falei, o básico do básico, minha gente, porque levamos tudo. E aí, é até melhor, porque se o Anderson decidir ir embora de última hora, assim, ele vai. Tem poucas coisas pra poder tá levando, né? E aí ficou até melhor. Então, assim, aqui é só o básico mesmo. E dá pra ele fazer as coisas todas aqui, né, minha gente? Eu deixei tudo mais ou menos ajeitado. Fogão, botijão de gás, a geladeira que eu usava antes. Então, continua sendo a mesma. Aqui nesse quarto, gente, não vou mostrar, porque é o quarto onde meu sobrinho dorme. Aí eu deixei essa cômoda, gente, mas as gavetas tá tudo espatifada, tá vendo? Aí quando eu arrumo aqui, eu não arrumo esse quarto, é porque eu não mexo nas coisas do meu sobrinho, então eu deixo. Aí eu não vou mostrar esse quarto assim todo não, mas ainda tá com as decoraçõezinhas que eu fiz pras crianças, tá vendo? São aquelas flores, aquela nuvem que eu fiz de isopor, aquele arco-íris que eu coloquei ali também. Então, a decoração ainda tá aí, que eu fiz pras meninas, né? E essa cômoda eu também comprei pras meninas, eu peguei, deixei aqui, né? Quem tá usando é meu sobrinho, minha gente. Mas ela tá assim, toda espatifada. Bem, gente, aqui é o quarto, né? Onde eu e o Anderson, a gente dormia. E o Anderson dorme aqui também. Aqui tem uma caixa de som, que é do Anderson. Então, ficou aqui. Aqui tem cobertores aqui em cima e tal. Esse guarda-roupa aqui, gente, ele já tá todo esbagaçado, tá vendo, ó? Todo quebrado, as gavetas e tudo. Mas dá pra guardar as roupas por enquanto, sabe, gente? Era o guarda-roupa que eu usava, né, gente, quando eu tava aqui. Mas ele quebrou as gavetas. Aí, ainda dá pra usar, tá vendo? Tá bom ainda pra tá usando. Aqui tem um colchão, que é onde as meninas dormem quando a gente vem, as coisinhas ali e tudo. E essa cama aqui, gente, é uma cama de ferro, sabe assim? Só a estrutura mesmo. Esse colchão aqui é aquele colchão da Emma, que eu ganhei, né? E aí ficou aqui, ele é bem confortável, é legal, então ficou esse colchão e essa cama. Aí quando o Anderson for embora, ele vai levar o colchão, vai levar essa cama, né? E essa cama, gente, ela é desmontável, ó. Aí dá pra poder dobrar ela. Aí ela vira tipo um sofá e fica assim, tipo uma cama de solteiro, né, pequena. Aí ela dobra no meio, entendeu? É de ferro ela. A gente comprou na Shopee. Deixei algumas roupas de cama pro Anderson também, nessas aqui. Aí tem aquela outra ali, daquelas fronhas ali, né?
um edredom, que é o mesmo que eu uso lá em casa, que ele é muito bom, esse edredom. Cobredom, na verdade, né, gente? E ficou aquele criadozinho mudo ali, ó. O Anderson coloca algumas coisas nas gavetas, né? E aquele cesto ali eu trouxe com algumas coisas, gente, pra cá, né? Porque eu ia passar o dia aqui e tudo mais. Eu trouxe roupa dentro dele, algumas coisinhas, né? E tudo mais. Então, assim, o quarto tá assim, tá vendo, ó? Guarda-roupa, o negócio, a cama e tal, etc, né? Bom, gente, aqui é a cozinha, ó. Tá vendo? Ficou assim, bem vaga, né? Essa prateleira eu comprei na Shopee. Como vocês sabem, aquela vez que eu comprei, aí eu deixei ela aqui. Aqui tava ficando aquela mesinha, né? Que era onde colocava o fogãozinho em cima, né? Aquele fogão que eu comprei na Shopee também, mas eu antes resolvi colocar ela lá fora, que eu mostrei pra vocês agorinha, né? Então o fogãozinho eu tirei daqui e coloquei lá na outra parte da outra cozinha, né? Então ficou vago aqui, mas tá bem limpinho, tá vendo? Porque eu organizei tudo. Limpei a prateleira, né? Passei pano, lavei essa cerâmica aqui todinha, que inclusive essa parte aqui da cozinha com essa cerâmica, eu gostava muito disso aqui, ó. Eu achava muito bonito aqui na cozinha essa cerâmica, né? E aqui só era feio esse negócio aqui, mas eu dava um jeito de tampar, que eu colocava a mesa bem aqui. E depois eu coloquei o fogão, né, aqui desse lado, tampava essa parte aqui que ficou esse negócio. Por quê? Porque aqui era onde a outra pia, que ela desmoronou. E tinha uma casa de formiga enorme embaixo. Aí o Anderson foi e tirou, né, tudo aqui, essa parede, e colocou essa outra pia de inox, né? E aí ficou bom. Aquilo ali foi eu que improvisei, fiz um negocinho pra estar colocando louça em cima, né? Aquele negocinho ali, de colocar pratos. E eu colocava as panelas tudo ali em cima, gente, quando eu lavava, né? E o Anderson faz do mesmo jeito. Mas tá assim meio vaga a cozinha. Mas tá boa, né? Aí ficou essa prateleira, esses trenzinhos. Tudo organizadinho que eu limpei também, lavei o chão aqui todinho, né, gente? Vindo pra cá tem esse corredorzinho aqui, aí tem o banheiro, que tá continuando do mesmo jeito, ó. Tá vendo? As meninas lavou aqui, mas ele suja com muita facilidade esse banheiro. A tinta que eu pintei esse banheiro já tá descascando bastante. E porque o chuveiro, gente, não para de pingar. Não para de pingar, porque o problema tá no registro, né? Esse espelho aqui ficou... eu reformei esse banheiro todinho da outra vez, assim, com tinta e tudo. Tinha colocado o armáriozinho aqui, mas ele desmoronou todinho e caiu. Aí coloquei esse negócio aqui também. Aí o banheiro tá assim, gente, do mesmo jeito, né? Tipo, descascando, porque não para de pingar. Mas é isso, o banheiro é esse, ó. Né? Esse banheiro aqui, gente, eu me estressava tanto lavando ele, porque ele não parava limpo, não saía sujeira, era encardido. Depois que eu pintei, melhorou um pouco, mas só que agora tá descascando todinho, por causa da água que não para de pingar, né? Mas essa tinta, ela é muito boa. Olha aqui no lugar que... é uma tinta epóxi, né? Aquela tinta pra poder pintar pia de cozinha, banheiro, muita coisa. Então esse lado aqui que não fica pingando direto, ó, não saiu. Aí pode cair água aqui, lava direitinho, mas ali fica pingando água sempre, sempre, sempre. Então por isso que está descascando. Mas o banheiro tá assim, né? Aqui não tem luz, gente. É o quarto da bagunça, né? Que diversas vezes eu arrumava esse quarto aqui. E ele tá assim, ó, tá vendo? Aí, cheio de baguncinha, como sempre, né? Umas caixas, essas coisas e tudo mais. A máquina de lavar ali, ó, que tá estragada. E tá cheio de poeira esse quarto aqui. Eu não limpei, porque... não limpei, gente, porque não adianta. Aí, tipo, é bem complicado limpar esse quarto aqui. Então, eu não passei pano nem nada. Só passei uma vassourinha pra lá e pra cá. E sempre tem essas baguncinhas, essas coisinhas aqui, né? No quarto da bagunça, claro. E é isso. Aí pronto, aí vindo pra cá, né, aqui desse lado, tem a outra parte da cozinha, né, gente? Que tá assim, ó, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tem um fogão a lenha, né? Aí ali tem um leite já que eu tenho que coar. O fogão a lenha é assim, ó, ele ainda tá assim, desse jeito, né? Tudo mais. Aqui tem algumas coisinhas que eu coloquei desse lado. O bolo que eu fiz ontem, o bolo de chocolate que eu fiz ontem, né? Tem as coisinhas aqui, ó, que eu ajeitei direitinho em cima do fogão a lenha. O fogãozinho eu coloquei aqui em cima, tá vendo, desse armário. Ele é um fogãozinho de 4 bocas, que é de bancada, né, esse fogão. Aqui já tem arroz que eu fiz, ó, feijão que eu cozinhei, linguiça aqui também. Aí ficou aqui esse bebedouro que eu deixei, né, pro Anderson também. E esse armário. Deixei também, né, que tem essas gavetas, aquele guarda as compras, né, de alimento, essas coisas. Aí ficou esse bebedouro, o fogão e o botijão ali. E aqui desse lado ficou a geladeira, que era a geladeira que eu usava. E improvisamos aqui, fizemos tipo um armário, colocamos esse guarda-roupa. Então, a geladeira ficou ali, o guarda-roupa ficou desse lado, que é um guarda-roupa de solteiro que a gente usava antes. Improvisamos tipo um armário, né? Pra o Anderson ficar usando aqui.
Então ali coloca panela, algumas coisinhas e tal, né? Um cesto ali em cima. Aí aqui desse lado ficou a ração dos cachorros, que fica em cima desses tijolos aqui. E aqui tá o forno que eu trouxe ontem, né? Pra poder fazer o bolo. É desse jeito a cozinha, tá vendo, gente? Ó. Desse lado aqui e tal, né? Deixa eu apagar a luz pra não ficar gastando energia. Aqui é a área dos fundos. Eu dei uma limpeza aqui mais ou menos também, né, gente? Ó, vou mostrar pra vocês. Dei uma limpeza aqui mais ou menos também nessa área. A gente só varri mesmo, né, pra lá e pra cá. Aí esses pintos faz muito barulhinho, gente, tá vendo? Mas é assim mesmo. Aí aqui o Anderson improvisou essa garagem, né, aqui. Pra poder colocar o carro. Aí fica nessa garagenzinha aqui, que ele improvisou aí. Fez de telha e madeira e tal. Aí a área é assim, né, gente, ó. Aqui tá os pintinhos. Nessa negócio que a gente fez, né. Esse coisinha que a gente improvisou. Pra colocar os pintinhos. São duas. Aí quando tem bastante pinto, coloca um em cima, coloca embaixo. Mas eles estão só em cima, tá vendo? Aí a área é assim, ó. Ali é a porta da cozinha, da cozinha onde fica o fogão a lenha. Vem pra cá. Aqui o Anderson colocou esse freezer aqui. Que tá os negócios dos cachorros, né? Aí ali é onde fica o tanquinho. Que eles lavam roupa, que eu deixei esse tanquinho também. E o outro tanque ali, ó. Tem algumas roupas aqui, ó. Né? Desse jeito, né? Lá é o quartinho da ração, onde guarda as coisas e tudo, né? Como eu já mostrei pra vocês antes, onde guarda ração, sal pro gado, etc e tal. Aí aqui tem esse pé de manga gigantesco, né? E lá tem a mesinha que eu improvisei, que eu fiz pra poder... de negócio, né? Pra poder ficar lá embaixo, na sombra. Gente, a Pampa tá parada até hoje, desde aquela época, tá vendo? Tá aí parada, gente. Tem que arrumar ela, né? Tem que pintar, fazer várias coisas. A gente até começou a mexer, depois paramos, né? E aí, tá aí a Pampa. Mas quando o Anderson for embora, ele vai levar também, né? Aí, antes disso, tem que levar ela pro concerto, né? Arrumar ela todinha, deixar bonitinha, porque... não sei, né? Vamos ver, né, gente? Aí ela fica aí, tá parada. Aí aqui é o fundo, gente, ó, da fazenda. Tá cheio de gado lá, ó. Antes não tinha aquela caixa d'água branca lá, ó. Mas aquela água lá tá abastecendo água pros porcos e pro gado. Aqui continua a mesma caixinha pequena, ó, né? Que abastece aqui a casa. Tinha o hortelã que eu joguei aqui, ele tinha brotado, tava bem bonito. Muito lindo mesmo. Não sei o que foi que o Anderson fez. Que não tô vendo nada de hortelã aqui mais. Aí minhas plantinhas ficavam ali, ó. Mas ele vai brotar, gente, porque eu tô vendo ali um negocinho. E o Anderson matou o pé de hortelã. Não sei o que ele fez, que ele deve ter batido veneno aí. Enfim. Aí aqui é o fundo, tá vendo? Eu varri aqui, ó, porque tava cheio de lixo. Varri, catei tudo, tava cheio de lixo aqui. Aí ali tá a vaca e tal. Ali é o fundo onde vai lá pra a estrada que eu, de 1 quilômetro de distância, que eu sempre ia, né? Falando com Deus nesse caminho. Era muito bom. E né, todo dia de manhã cedo pra lá, assim, voltar. Um caminho muito silencioso, né? E eu ia orando, né? Enfim, aí aqui é... os pés de acerola estão ali tem capim e tal. Esse pé de manga é muito bom, porque tem essa sombrona aí, ó. Tem a mesinha que eu fiz lá, né? Embaixo. Ali é o quartinho da ração. Mais pra lá é o chiqueiro. E a barragem que eu pegava água, gente, fica aqui nesse fundo, ó. Lá no fundo. Onde eu tava pegando água daquela vez, né? E é isso, gente. Essa é a casa. O fundo da casa é assim, gente, ó. Tá vendo? Tem essa calçada aqui. É desse jeito, né? E é isso aí, meu povo. Tá tudo limpinho e organizado agora, né? Que tava uma bagunça, menina de Deus. Tava uma bagunça, essa pia aqui tá... limpei tudo, lavei essa cerâmica. Tudo direitinho. Até essa tomada aqui eu limpei, menina, ó. Que tava pretona, essa tomada. Aí eu limpei ela, né? Essa prateleira também limpei, porque ela é bem bonitinha, né? O que tá faltando é tirar as teias de aranha, né? Que tá cheio de teia de aranha. Mas eu não vou mexer aqui não, né? Porque eu não sou obrigada. E aí fica aí, né? As teias de aranha desse jeito. Enfim, é isso. Então, gente, é assim que tá a casa, né? Aqui da fazenda. Depois que eu fui embora pra minha casa, né, meu povo. Tá desse jeito, como eu falei pra vocês, com poucas coisas dentro, né? Só o básico do básico mesmo. Os planos eram outros e acabaram mudando e tudo mais. E é isso, né, gente? O ser humano... E é isso, né, gente? A gente é assim. Faz um plano de um jeito, de repente já muda de ideia, já muda totalmente, né? É assim a vida, né? Então até setembro vamos organizar as coisas, né? Para que o Anderson possa ir também lá pra casa, né? Mas por enquanto ele vai ficando aqui
desse jeito mesmo, né? Aí. Então é isso, meu povo. Esse foi o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.